E para a gente repercutir essa decisão de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos ao vivo agora com o advogado, mestre e professor em Teoria do Estado, Ricardo Souza Fiuza. Doutora Aline Neves falando aqui com o senhor, para a gente começar, o que essa decisão representa e o que ela muda efetivamente, já que Jair Bolsonaro já usa a tornozeleira eletrônica. Boa noite. Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo bom. Boa noite também a toda a sua audiência, Aline. O que acontece agora é o seguinte, essa prisão dele, ela é mais uma das medidas cautelares alternativas, né, à prisão restritiva de liberdade, à prisão propriamente dita. Na verdade, o que os analistas já estavam imaginando dessa situação é que tudo estava parecendo, se nós fôssemos comparar com o futebol, como se fosse aquela falta, aquele pênalti cavado, né? Porque, na verdade, há poucos dias nós já tivemos uma medida que foi uma advertência do ex-presidente em razão exatamente de fatos semelhantes, né? Após ter sido decretadas várias medidas cautelares, dentre elas a restrição ao uso das redes sociais, e houve, né, por parte de uma forma indireta, né, ele se comunicou nas redes sociais por meio das redes do filho, na época o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Então, naquele momento, o relator do processo chamou ele para que prestasse esclarecimentos e a defesa dele disse que não houve intenção em burlar as medidas, que ele, na verdade, não havia compreendido a extensão dessas restrições e, em razão dessa situação, foi dada apenas a medida de advertência. Novamente, no final de semana, em razão das manifestações que ocorreram em várias cidades do Brasil, houve essa forma, digamos assim, alternativa de fazer com que a palavra, né, com que as manifestações do ex-presidente chegassem às redes sociais, seus filhos, novamente do Eduardo, novamente do Flávio Bolsonaro e até de outros políticos. Então, em razão desse fato, houve provocação novamente do STF, que acabou adotando uma medida mais grave, né, a prisão preventiva. Ela ainda é alternativa à prisão propriamente dita numa instituição penal, mas é a medida restritiva de liberdade também e, na verdade, o resultado de uma série de atos concatenados, né? Doutor Ricardo, Alan Passos falando com o senhor agora, obrigado por conversar com a gente. Essa prisão domiciliar, ela pode ser vista como um passo anterior a uma prisão num sistema penitenciário mais tradicional, digamos assim, ou não quer dizer que ela vai ser um passo antes? O que eu quero dizer com isso? Dá para dizer que esse é só um caminhar para essa prisão ou não? Ela pode ser o fim também? Alan, o seu raciocínio é corretíssimo. Alan, na verdade, essa é a última possibilidade, a última alternativa que foi dada. Inclusive, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, consta expressamente que novo descumprimento das restrições impostas vai implicar na imediata decretação da prisão. Então, sim, é o último passo antes de uma prisão definitiva, né? E eu até te digo mais, é difícil imaginar uma outra pessoa que não o ex-presidente Bolsonaro nessa situação, que não estaria presa no presente momento em razão dos atos que foram cometidos. Então, esse é, sim, o último ato, né, digamos assim, o último passo antes de uma prisão propriamente dita. Doutor Ricardo, e os outros ministros do Supremo, eles têm também que confirmar essa prisão domiciliar? As últimas medidas que foram adotadas, né, tanto as primeiras medidas restritivas, né, quanto essa medida agora, a tendência não, nas outras efetivamente foram submetidas à decisão da primeira turma. Tanto que na oportunidade dos 5 votos, apenas houve um voto divergente, todos os outros ministros, outros 3 ministros concordaram e apenas o ministro Fux da turma que não concordou. Deve ser submetido, provavelmente hoje ou até mesmo amanhã, a apreciação da turma novamente, que esse está sendo o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes, né? Em que pese assim, há muitas críticas e interpretações diversas da atuação dele, mas ele está tendo essa prática de submeter sempre essas decisões dele à turma. E algumas até foram submetidas ao pleno, né? Não nesse inquérito especificamente, mas em outros casos.
Doutor Ricardo, para a gente encerrar, né, esse papo, agradecendo a sua participação, muita gente que está em casa pergunta assim, mas o que muda, né, efetivamente ali na prisão domiciliar? Se eu puder explicar para a gente, cada caso é um caso, já se falou na restrição de uso de celular, estando dentro de casa, no caso o ex-presidente pode fazer o que quiser ou não, pode também ter um descumprimento, mesmo já sendo uma medida de prisão domiciliar? Alan, a situação se agravou bastante. Vamos pensar. Nas medidas anteriores, ele tinha que estar dentro de casa até 7 horas da noite, não poderia se ausentar à noite nem nos finais de semana. Agora, ele não pode sair de casa em hipótese alguma. Na outra situação, ele ficou restrito a utilizar as redes sociais. Dessa vez, o ministro determinou a apreensão de todos os aparelhos celulares dele. Então, ele vai ter que ficar preso realmente em casa, como se estivesse cumprindo uma medida realmente, uma condenação, e não poderá utilizar redes sociais de forma alguma e vai ter os aparelhos apreendidos. Não pode receber visitas, qualquer visita para visitá-lo tem que ter autorização judicial, então é realmente uma prisão. Talvez a questão da condição de saúde dele tenha implicado, inclusive, nessa modalidade, porque, como eu te disse, qualquer outro brasileiro nessas mesmas circunstâncias estaria preso agora numa instituição prisional e não numa prisão domiciliar. Então, creio que foi uma situação vantajosa a ele, dado o seu quadro de saúde, dado o fato de ser um ex-presidente, dado o contexto político atual.